Glórias ao Senhor. Olá, povo de Deus, a graça, a paz de Cristo para cada um de vocês. Você que foi convidado por alguém, está aqui passando pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Famílias em Cristo. E eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 4 ao versículo 10. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 10, que diz assim: Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Essa é uma passagem bastante conhecida, né? O chamado de Samuel, né? Você já deve ter ouvido alguma ministração em relação a isso, mas a palavra de Deus ela é viva, né? E eu espero que essa palavra fale ao seu coração, quebrante teu coração, transforme a sua mente, a sua vida verdadeiramente. Amém? O livro de 1 Samuel, ele relata a transição de um governo, né? Nós vemos aqui a mudança de um governo pelos juízes, passando por um governo, né, da monarquia, por reis. E no versículo 1 desse mesmo capítulo, a palavra de Deus nos diz que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Né? E o porquê disso? Já que naquele período existia templo, existia sacerdote, existia oferta, existia culto. Por que o Senhor ficou nesse período de silêncio? E isso me levou a um estudo, e nesse período foi um período de grande apostasia, o povo estava muito desobediente, o povo estava muito teimoso. Houve aqui um declínio espiritual muito grande, porque as pessoas elas estavam ali só cumprindo um protocolo, cumprindo um ritual, né? Não havia ali uma entrega verdadeira. As pessoas faziam tudo por fazer, faziam tudo no automático, e Deus não se agrada dessas coisas. Deus não nos fez para sermos ali robozinho, tal hora tem que fazer isso, tal hora tem que fazer aquilo. Não, isso precisa ser uma entrega nossa a Deus, né? Precisamos entregar o nosso melhor a Deus. Então, naquele período tinha tudo, né? Humanamente falando, né? Visivelmente havia tudo o que precisava, mas não havia o principal, que era a presença de Deus, por culpa dos próprios homens que viviam naquela época, né? Talvez eles iam ali, né? Principalmente os filhos de Eli, né? Podemos ler o quanto eles foram irresponsáveis com a obra de Deus naquele período, que eles iam lá só para cumprir todo um ritual. Talvez aquilo demorasse 1, 2 horas, né? E nas outras horas do dia eles pecavam deliberadamente. Então eles não honravam aquilo que eles foram chamados para fazer. Então nessa transição, né, o governo dos juízes durou por volta de 3 séculos, e foi um período assim em que Deus esteve muito em silêncio, pouco ouvia a sua voz. E Deus, para reverter esse cenário, Deus, para dar uma reviravolta na vida desse povo, Deus precisava levantar
um sacerdote, Deus precisava levantar um profeta, Deus precisava levantar um juiz para ajudar aquele povo. Se nós lermos no último versículo do último capítulo de Juízes, o capítulo 21, versículo 25 diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Assim é encerrado o livro de Juízes. Assim é encerrado o capítulo. Quem escreveu o livro de Juízes quis deixar isso bem claro, que naquele momento estava vivendo uma decadência, um declínio espiritual muito grande. E Deus precisava levantar, como eu disse, um profeta, um sacerdote e um juiz para poder mudar todo esse cenário, né? Ajudar aquele povo a se reerguer novamente. E a gente pensa, né? Deus vai levantar 3 pessoas. Um para exercer a função de profeta, um para exercer a função de juiz, um para exercer a função de sacerdote. Mas não, Deus ele gosta de surpreender. Deus levanta apenas uma pessoa para exercer as 3 funções. Deus levanta Samuel, que até então nem nascido era, né? Era ali uma promessa de um milagre para sua mãe Ana, que ia lá para Siló, né, num templo, clamar ao Senhor por um milagre, né? A Bíblia diz que Ana chorava, Ana chorou muito, que ela queria muito ter um filho, que o Senhor permitia que ela não tivesse esse filho, né? Era tudo no tempo de Deus. Às vezes tem algo que o Senhor não está permitindo na sua vida, mas fique em paz, que vai chegar o tempo que Deus vai entregar o seu milagre, como chegou no tempo de Ana. Então Samuel era uma promessa de Deus para a vida de Ana. Samuel, então, ele já foi escolhido antes do seu nascimento. Samuel já era um escolhido de Deus, né, para exercer essa função, esse lindo chamado que Deus tem para a vida dele. Então, o que Ana fez com Deus? Deus, se tu me der o meu milagre, eu devolvo a ti. Se tu me der meu milagre, eu consagro a ti. Olha que atitude linda de uma mãe, né? Ela, assim que Samuel acabou de desmamar, ela entregou ao Senhor, porque ela cumpriu também, né, a palavra que ela deu a Deus. Quantas pessoas hoje não recebem o milagre de Deus, né? Sofrem, choram na presença do Senhor e fazem campanha e fazem jejum e tudo, e quando recebem um milagre elas simplesmente relaxam, né? Muitas até abandonam a presença de Deus, não querem mais saber. E Ana não, Ana ela fez o contrário. Ela falou: Deus, se eu receber esse milagre, né, se eu receber essa graça, eu te devolvo, eu consagro a ti. E assim Ana fez. Samuel nasceu, glórias a Deus. E assim que passou o período, né, assim que ele desmamou, ela foi lá e entregou ao Senhor. Então Samuel, desde criança, ele cresceu no templo, ele cresceu ali junto com Eli no templo, aprendendo, né, servindo ao Senhor. Eu fico imaginando a perseguição que Samuel desde novo já não sofria, né? As crianças da idade dele, que Samuel era uma criança, e ele estava ali no templo servindo a Deus. Então as crianças vendo Samuel ali servindo, e Samuel, vamos jogar uma bolinha. E Samuel servindo a Deus. Samuel, hoje tem uma festa top, vamos com a gente. E Samuel servindo a Deus. Então eu imagino o quanto que a vida de Samuel, como é que ele já não sofreu perseguição desde a infância, simplesmente porque ele teve um posicionamento de ser obediente e de servir a Deus. E Samuel conhecia a Deus, mas ainda não tinha vivido nenhuma experiência com Deus. Samuel conhecia Deus só de falar, né? Só de ouvir as pessoas contando seus antepassados. Creio que Samuel conhecia bastante histórias de Deus, mas Samuel não tinha vivido ali algo sobrenatural, não tinha tido ali um particular, ele e Deus. Então Samuel, ele trabalhava na casa do Senhor, ele servia na casa do Senhor, mas ele ainda não conhecia o dono da casa. É por isso que por 3 vezes o Senhor chama Samuel, e Samuel ainda não tinha revelação de que aquela era a voz de Deus para a vida dele. E algo muito bacana que podemos observar aqui é que por 3 vezes Deus chama Samuel e Samuel pensa ser Eli. Né? E o que acontece? Deus chama Samuel, Samuel corre até ali e fala: o Senhor me chamou,
E ele fala, não te chamei. Na segunda vez, ele fala, não te chamei. Quando é na terceira vez, né, que isso torna a se repetir, ele se dá conta que fala, opa, Deus está chamando Samuel. Né? E tá aí a importância de você ter alguém na sua caminhada, alguém mais experiente, alguém mais maduro, alguém que possa, né, te aconselhar, alguém que possa te dar uma revelação da voz de Deus para sua vida. E foi isso que ele fez, né? Ele instruiu ali o menino Samuel: volta, deita, e se acontecer novamente, o que você vai fazer? Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E assim aconteceu. Na quarta vez, o Senhor chama Samuel. Mas aqui também, nessa quarta vez, tem algo que a palavra de Deus faz questão de nos detalhar. Né? Eu não sei como o Senhor chamou Samuel nas 3 primeiras vezes, mas na quarta vez a palavra de Deus faz questão de detalhar que o Senhor chamou Samuel 2 vezes. Samuel, Samuel, e Samuel, né, já tinha a revelação e falou, fala que teu servo ouve. E aqui foi dado o início, né, da intimidade entre Samuel e Deus. Samuel já tinha o chamado, né? Samuel já era escolhido, mas aqui ele foi descobrir que ele era um escolhido de Deus, né? Quando ele passou a ouvir a voz de Deus, quando ele respondeu o chamado de Deus. E esse fato de Deus chamar o nome de Samuel 2 vezes, eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito incrível, porque Deus já usou dessa estratégia em outras passagens. Se nós podemos observar o livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 11, o que nós temos? Abraão, né? Nesse momento, Abraão estava indo com seu filho Isaque, ele estava indo oferecer seu filho como sacrifício para Deus. Abraão, o pai da fé, né? Ele estava com uma fé ali tão grande que ele ia oferecer seu filho, ele ia obedecer a Deus, ele ia oferecer seu filho como sacrifício, e Deus deu ordem a um anjo, assim, vai lá e chama Abraão. E o anjo chegou lá, Abraão, Abraão, e ali foi selada, né, uma linda aliança, né? Também no livro de Gênesis, no capítulo 46, no versículo 2, o que nós podemos ler? Jacó. Nesse cenário, Jacó se encontra com medo, Jacó se encontra inseguro, porque Jacó ele precisa sair da sua zona de conforto, ele precisa sair da terra de seus pais, ele precisa sair de Canaã e ir para o Egito com toda a sua família. E o Egito para ele era uma terra desconhecida, então ele estava com medo, ele estava inseguro. E o que Deus faz? Jacó, não tenha medo, eu irei contigo e farei de ti uma grande nação. Aleluia! No livro de Êxodo, também uma passagem muito conhecida, no capítulo 3, versículo 4, o que nós lemos? Moisés. E ali no meio de uma sarça em chamas, Moisés escuta o chamado de Deus para sua vida, e ali ocorre a transformação na vida de Moisés, né? Moisés ali se torna um grande libertador de uma grande nação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 41, nós encontramos Marta, né? Ali Jesus ensina uma das maiores lições da vida de Marta, né? Jesus ensina a Marta a escolher a melhor parte. Jesus chama Marta para sentar aos pés dele. Gente, sentar aos pés de Jesus, escutar o ensinamento de Jesus, isso é uma intimidade muito grande. Então Jesus ali está chamando Marta para a intimidade. E no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4, que para mim assim é uma das conversões, né, uma da transformação mais linda, né, que eu acho, tá, gente, na Bíblia, que é o chamado de Paulo, né? O que nós podemos ler no capítulo 9, versículo 4 de Atos? Paulo está indo a caminho de Damasco, né? E ali ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse meio de caminho, nessa estrada, né, dá início ao processo, né, de transformação de Saulo para Paulo. Então, eu dei aqui 6 exemplos, né, de pessoas diferentes: Samuel, Abraão, Jacó, Moisés, Marta e Paulo, que escutaram, né, a voz de Deus. Em alguma fase da sua vida, eles escutaram a voz de Deus, e o principal, eles atenderam
a esse chamado, que não basta a gente só ouvir, a gente tem que também atender, né? Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve, né? Em muitas dessas passagens nós temos também essa resposta do homem de Deus. Então, que a gente não se contente em apenas ouvir a voz de Deus, mas também em obedecer, que às vezes a gente está em oração, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir sua voz, mas quando a gente passa a ouvir também a gente não obedece, a gente não atende. Então, para que você quer ouvir a voz de Deus? Precisamos ouvir a voz de Deus para andar no caminho em que Ele nos chama. Todos nós estamos aqui para um propósito. Nossa vida, ela pertence a Deus. E o que você tem feito com a sua vida, né? Você tem honrado o nome de Deus? Você tem glorificado o nome de Deus? Estamos aqui para isso. E lá no livro de Provérbios, ele diz, né, no capítulo 29, versículo 18, ele diz que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Então, que a gente não viva, né, num ambiente, num cenário onde não haja a revelação divina. Eu disse aqui que Samuel, ele trabalhava na casa do Senhor, ele servia, né, ele era ali temente, ele era responsável com as suas obrigações. E hoje existem pessoas assim, né, que se dedicam a algo, fazem de um todo dentro de uma igreja, mas elas ainda não conseguem escutar a voz de Deus, elas não têm essa intimidade, elas ainda não viveram o sobrenatural com Deus. E se você por acaso se familiarizou com isso que eu falei, você não se julgue, não se desespere, porque ainda há tempo, né? Há tempo de você clamar pelo Senhor. E eu peço para que em nome de Jesus, todo tapão que existe no seu ouvido hoje caia por terra. Todo ruído que te atrapalha de ouvir a voz do Senhor caia por terra em nome de Jesus, que você fique vulnerável à presença de Deus para sua vida, né? Que você esteja atenta à voz de Deus para sua vida, né? E que após ouvir você possa colocar em prática, né? Você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que tua serva está ouvindo, né? Eu não sei onde você está nesse momento. Eu não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro ou no meio da rua. Eu não sei onde você está. Mas eu quero te convidar agora a ser boca de Deus na sua própria vida e chamar seu nome 2 vezes. Independente de onde você está. Michele, mas vamos chamar de maluco. Não tem problema, né? Precisamos ser loucos por Jesus nessa vida. Então eu também vou fazer. Chame seu nome 2 vezes. Michele, Michele. E tome posse de que Deus tem um chamado para sua vida. Entendeu? Escute a voz de Deus te chamando e passe a partir de hoje a andar no propósito que Deus tem para você. Passe a andar ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, passe a andar no caminho que Deus tem para você. Não seja como aquele povo que está só cumprindo um ritual, que está só cumprindo um protocolo. Domingo eu tenho culto. Quarta-feira tenho a palavra lá, tem um vídeo no canal da igreja, eu preciso assistir. Não faça isso no automático, faça isso como uma entrega sua a Deus. Entregue o seu melhor a Deus. Pois hoje nós temos igrejas, nós temos culto, nós temos louvor, nós temos oferta. Não vamos fazer disso um ritual como aquele povo fazia, pois Deus não vai se agradar. Vamos fazer isso como uma entrega, vamos entregar o nosso melhor a Deus. E não só dentro das igrejas, passamos um tempo aí de igrejas fechadas, mas vamos dar o nosso melhor a Deus, vamos ser igrejas fora da igreja. Vamos entregar o nosso melhor de Deus dentro da nossa casa, vamos entregar o nosso melhor para Deus dentro do nosso trabalho, aonde quer que a gente estiver, na escola, na faculdade. Vamos entregar o nosso melhor a Deus por amor e não por ritual, não por um protocolo, não porque você tem que fazer, e sim porque você quer, porque você necessita disso para a sua vida. Deus não necessita disso, é algo seu, você necessita dessa entrega. A vontade de Deus para sua vida, ela não vai mudar com isso, mas a sua vida com certeza irá mudar a partir do momento que você passar a se entregar verdadeiramente para Deus. Então aproveite enquanto há tempo de fazer isso. Por que você está falando enquanto há tempo? Que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7,
nos versículos 22 e 23, nós vamos ler assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Eu desejo do fundo do coração que não sejamos essa pessoa que quando não tiver mais tempo nós vamos clamar: Senhor, Senhor. Vocês observaram que eu contei aqui estratégias de Deus para chamar escolhidos dele para a intimidade, né? O que o Senhor fazia? Ele chamava 2 vezes pelo nome daquela pessoa. E aqui nós vemos ao contrário. Nós vemos pessoas clamando 2 vezes pelo nome do Senhor: Senhor, Senhor. E o que o Senhor fala? Afaste-se de mim, eu não te conheço. Então que não sejamos essas pessoas que quando a gente perceber que não há mais tempo, né? Não é mais o tempo de clamar e aí sim for querer clamar, né? Há alguns minutos atrás eu pedi para cada um de vocês chamar o próprio nome, né? E agora eu quero fazer diferente. Eu quero convidá-los, né, novamente aonde vocês estão. Clamem 2 vezes pelo nome do Senhor. Clame 2 vezes pelo nome do Senhor enquanto ainda há tempo, porque vai chegar um tempo em que não vai dar mais tempo. Então vamos clamar: Senhor, Senhor. Clame pelo Senhor enquanto ainda é tempo. Peça perdão pelos seus pecados. Entendeu? Deus não quer que você conheça Ele só de ouvir falar. Chegou a hora de parar de escutar testemunho de fulano, testemunho de ciclano. Chegou a hora de você dar o seu testemunho. Chegou a hora de você viver o teu sobrenatural com Deus. Deus não quer essa vida morna para você. Deus quer você buscando, marchando, caminhando no propósito dele. Você é um escolhido de Deus. E eu profetizo que em nome de Jesus você tome posse para o teu chamado hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que você dê liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Gente, vamos escutar a voz de Deus. Imagino que não seria dessas 6 pessoas que eu dei aqui de exemplo hoje, se elas decidissem não escutar a voz de Deus, né? Se tivesse ali algo impedindo elas de escutar a voz de Deus, eu não sei o que te impede hoje de escutar a voz de Deus. Talvez tenha sido alguma ação do homem, talvez tenha sido alguma ação sua mesmo, e que isso está atrapalhando de te ouvir a voz de Deus, mas que isso seja lançado fora, que seus ouvidos espirituais sejam abertos, né? E que você não seja irresponsável diante da voz de Deus, que você possa ouvi-la e obedecer, né? Que você possa tornar a sua vida disponível para o Senhor. Amém? Gente, eu espero, né, que essa palavra fale com a igreja, né? Fale com cada um de vocês assim como ela falou comigo. Eu espero que essa palavra cause mudança de mente, transformação na sua vida. E eu gostaria de te chamar para fazer uma oração para a gente poder encerrar esse vídeo. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, neste momento, meu Pai, te agradecer por cada vida, Senhor, que está assistindo a esse vídeo, Senhor, e te apresentar a cada vida, a cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece a cada um, meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, as vontades, o desejo, meu Pai, eu te entrego, Senhor, o coração de cada família aqui representada, Senhor. Senhor, abençoe a cada lar, Senhor, abençoe a cada mente, Senhor, a cada vida, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. E eu quero neste momento, Senhor, levantar um clamor, Senhor, levantar um clamor a Ti, Senhor, para que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos agora, neste momento, Senhor, para aquela pessoa, Senhor, que por algum motivo deixou de ouvir a Sua voz, meu Pai. Alguém, Senhor, que por muito tempo ouviu Sua voz, Senhor, mas por alguma decepção, Senhor, por algo humano, Senhor, deixou de ouvir, meu Pai, que essa pessoa possa focar, meu Pai, somente no Teu Filho, meu Pai, que essa pessoa possa ter o foco em Jesus, Senhor, para continuar a Tua caminhada, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, que não estejamos aqui, Senhor, cumprindo rituais, cumprindo protocolos, Senhor, que possamos verdadeiramente, Senhor, entregar a nossa vida a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor.
em que a pessoa, meu Pai, que ainda nunca ouviu a voz de Deus, meu Pai, que nunca viveu essa experiência a qual eu estou falando, meu Pai, que não sabe nem como é, Deus, que essa pessoa possa ainda hoje, meu Pai, ainda no dia que ela assistir esse vídeo, Senhor, ter uma experiência sobrenatural, meu Pai, ter uma experiência sobrenatural, Senhor, que ela possa ouvir a Tua voz, Senhor, que ela possa, Senhor, converter o seu caminho, Senhor, passar a andar, meu Pai, debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu repreendo agora, meu Pai, todo ruído, meu Pai, tudo aqui, todo o obstáculo, Senhor, tudo aquilo que impedia a pessoa de andar na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que possamos ser cada dia mais espirituais, Senhor. Que possamos, Senhor, ser cada vez mais parecidos com Cristo aqui na terra, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por esse momento, Deus, por esse momento de comunhão, meu Pai, mesmo estando separados fisicamente, Senhor, estamos aqui unidos no mesmo propósito, Senhor, na presença do Teu doce Espírito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a cada um aqui presente, Senhor, a cada um que está ouvindo esse vídeo, que ainda vai ouvir no futuro, Senhor, abençoe a cada vida, meu Pai. Eu repreendo qualquer ação de Satanás para a vida dessa pessoa, Senhor, e declaro que os planos do diabo não prosperarão em nossas vidas, meu Pai, pois somos mais que vencedores em Ti, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te entrego cada um de nossos familiares, Senhor, te entrego a nossa casa, Deus, e te peço, seja presente, Senhor, em nossa vida, meu Pai, que a Tua voz continue constante, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, e que possamos ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor, enquanto ainda há tempo, Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, amém. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham um excelente dia, uma excelente noite, amém, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês.